Olá, bom dia, paz e luz, sejam todos bem-vindos aqui à nossa rotina espiritual, à nossa oração, à nossa meditação matinal de todos os dias. Às 5 horas da manhã nós estamos aqui sempre e sempre estaremos juntos aqui, tá bom? Todos os dias, seja final de semana, feriado, final de ano, não importa, tá bom? Uma vez que nós precisamos desse pão diário, que é a palavra de Deus, desse alimento que nos mantém vivos, de pé, tá bom? Eu quero que você agradeça a Deus pelo privilégio de mais um dia. Você pode escrever nos comentários? Escreva assim: obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade. Obrigado, Jesus, por mais uma chance. Obrigado pela noite linda que o Senhor nos proporcionou, pelo dia lindo que está começando, pelos livramentos, pela proteção, a segurança, pela paz que toma conta do nosso coração neste momento, pela gratidão que nós sentimos, pela certeza que nós temos de que o Senhor está no controle de tudo, de que o Senhor está cuidando de tudo. Muito obrigado pela família, pelo alimento, pela palavra, pela oração, pelas bênçãos derramadas, pelas portas abertas e até mesmo pelas portas fechadas, porque estas não eram para mim e o Senhor, sabendo de tudo, o Senhor as fechou e eu te agradeço por isso. Amém? Eu quero que você curta esse vídeo agora, aperta aqui em curtir. Se você gosta do nosso conteúdo, das nossas orações, tá? E veja se você está inscrito aqui no nosso canal no YouTube. Se não, eu vou pedir para você se inscrever. Se inscreva, ative as notificações. Você que me ouve pelo Spotify, aperte em seguir, tá bom? E também ative as notificações. Tanto no YouTube como no Spotify, você deve ativar as notificações. E não se esqueça, todos os dias às 5 da manhã, nós estaremos sempre juntos aqui em oração e meditação da palavra, tá? Nós estamos na semana da cura do corpo, da alma e da mente. E nesta semana, até sábado agora, eu quero que você, todos os dias, prepare para as orações um copo com água. Prepare um copo com água, eu tenho o meu preparado, porque a água, ela já é abençoada por natureza, né? No natural, ela já é abençoada. E quando nós apresentamos a Deus em oração, com certeza ela se torna mais santa, mais abençoada ainda. E quando bebermos, seremos tocados, limpos, lavados, purificados pelo poder de Deus. Tá bom? Isso não é não é religiosidade, não é misticismo. Não, isso é fé, isso é certeza, isso é espiritualidade, isso é a convicção de que Deus, ele ouve as nossas orações. Tá bom? Eu tenho uma palavra, na verdade Deus tem uma palavra para nós aqui. Está no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 8. São palavras do próprio Jó. Ele diz assim: quanto a mim, eu buscaria a Deus e ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia, eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos.
Assim, há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Jó, ele está dizendo aqui, nesse texto, com suas próprias palavras, que ele buscaria a Deus. Porque Deus, ele faz coisas grandes, insondáveis, maravilhas que não se podem contar, enumerar. Mas Deus faz algo muito interessante, segundo Jó. Deus, ele protege os pobres. Ele salva os fracos. Ele confunde os sábios, os poderosos. Eles lutam de dia, mas é como se estivesse de noite, ou seja, no escuro, nas trevas. O meio-dia para eles parece que é noite, ou seja, eles encontram impedimentos, eles encontram dificuldade, na verdade, para poder cumprir os seus projetos, os seus planos, os seus objetivos. Estes não prosperam, porque Deus não deixa prosperar. Mas quanto aos pobres, Deus, ele protege, Deus guarda e Deus abençoa. Esse pobre não é o pobre financeiramente apenas. Esse pobre é aquele que é humilde. Como nós falamos uns dias atrás, da humildade de coração, que Jesus era humilde de coração. Você sabe que existem pessoas que são pobres monetariamente, mas que são orgulhosas. É ou não é verdade? E tem pessoas que têm de tudo, e elas não deixam a sua simplicidade, a sua humildade, porque sabem que o dinheiro não pode ser um senhor, o dinheiro tem que ser um servo. O dinheiro serve para servir e não para nos comandar. E essas pessoas não deixaram a humildade do coração, continuam humildes. Então, Deus, ele salva aquele que é humilde. Ou Deus salva aquele que é pobre, que não tem recursos, que não tem condições aos olhos humanos de vencer. Mas este recorre a Deus. Lembra que Jó disse, se fosse eu, buscaria a Deus? Porque Deus, ele protege o pobre. Se fosse eu buscaria a Deus, porque Deus faz maravilhas. Se fosse eu buscaria a Deus, porque Deus confunde o sábio, o astuto, mas ele dá graça ao pobre, ao humilde. A Bíblia diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nessa Semana da Cura nós temos falado muito sobre isso, falamos sobre as crianças, que Jesus disse, deixe vir as crianças. Não os impeça, porque delas é o reino dos céus, porque se alguém quer entrar no reino de Deus, tem que se portar como uma criança. Lembra que nós falamos? Que nós falamos também nesses dias que os religiosos, os fariseus, eles cercaram aquele cego que fora curado, o cego de nascença, e o expulsaram da sinagoga, porque eles queriam que aquele homem confessasse que Jesus curou e que Jesus era um pecador, aquela coisa toda, e aquele homem disse, eu não sei se ele é pecador, eu sei que eu era cego e agora eu estou curado. E foi tudo o que eles não queriam ouvir, eles expulsaram aquele cego e Jesus o acolheu e Jesus o recebeu. Como Jesus recebeu aquele centurião, aquele homem centurião, que Jesus disse, não existe, eu não vi em Israel fé igual esta, porque ele foi buscar a cura do seu servo. E Jesus viu humildade nisto, e muito mais quando ele disse, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, me manda com uma palavra e o meu servo ficará curado. E ele foi com a palavra e o servo ficou curado. Como Jesus acolheu aquele ladrão na cruz. Aquele que reconheceu
que do lado dele, na mesma condição em que ele estava, com sentença de morte, ele tinha um reino, porque ele disse: quando você chegar no teu reino, lembra de mim. Ele estava dizendo: Jesus é um rei, você é um rei, você tem um reino. E o dia que você chegar no teu reino, lembra de mim. E Jesus disse: pois bem, então hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Isso é maravilhoso. É um dos únicos, são poucos aqueles que estão no paraíso com Jesus. É uma verdade. Então, escuta só. Ele dá graça aos humildes, aos pobres, aos que reconhecem que não são sábios, que não são astutos, os que chegam diante de Deus dizendo: Senhor, eu não tenho sabedoria para resolver isso. Eu tenho sabedoria para muita coisa, mas para isso aqui eu não tenho. Eu não tenho astúcia para isso aqui. Eu vejo tantas pessoas passando na minha frente porque elas são astutas. Me falta essa astúcia. Ou eu não consigo ter. Eu tenho dificuldade para enganar as pessoas. Eu vejo os outros enganando as pessoas, fazendo coisas erradas para poder prosperar e vencer. Eu não faço isso. Eu não consigo fazer isso. Então eu recorro ao Senhor para que o Senhor me defenda, para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me dê graça e me faça prosperar. Porque se for para prosperar enganando, eu prefiro não prosperar. Mas eu sei que existe uma outra forma de prosperar. É pedindo ao Senhor ajuda. E diferente da tua prosperidade, da tua bênção, ela enriquece e não traz desgosto. Ela é para sempre. Diferente do outro que alcançou alguma prosperidade de forma ilícita. Então, todos nós somos pobres. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós somos carentes de Deus. Precisamos recorrer a Ele por conta de alguma deficiência na nossa vida. De repente você é bem-sucedido em algumas áreas da sua vida e feliz em algumas áreas. Mas em outras, você percebe que você não tem sabedoria para aquilo ali. Você não tem astúcia para aquilo ali. Se você fosse mais maleável, se você fosse mais... sei lá, você de repente conseguiria, mas você não tem essa... você não consegue ser maleável, você não consegue ter essa astúcia para essa área, para determinada área da sua vida. Então peça ajuda a Deus. Reconheça que você é pobre nisto. Todos nós somos pobres em alguma coisa. É isso que eu queria falar. Todos nós somos pobres em alguma coisa. Todos nós somos ignorantes em alguma coisa. Todos nós temos alguma deficiência. Todos nós temos. E temos que reconhecer. Eu sou deficiente nisto. Eu sou pobre nisto. E eu preciso da ajuda de Deus para isso. Então, foi um conselho de Jó. Se fosse eu buscaria Deus, porque Deus faz coisas grandes, insondáveis, maravilhas que não se podem contar. Ele faz chover no deserto. Ele, não é isso? Ele faz chover sobre a terra, e envia água sobre os campos, põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Agora Deus frustra os planos dos astutos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Mas, porém, Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva os necessitados. Assim, há esperança para os pobres. Há esperança.
Ou seja, assim como buscando a Deus. Assim como buscando a Deus, ora. Qual é a esperança para os pobres? Repito, todos nós somos pobres em alguma coisa. Aonde está a esperança? A esperança está em você se dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, nisto aqui eu preciso de ajuda. Nisto aqui eu preciso de ajuda. Amém? É melhor reconhecer que você é pobre nisto do que você ficar se enganando. Você ficar se enganando, se auto-sabotando. Reconheça, Senhor, é a minha vida sentimental. Eu preciso de ajuda. É a minha vida financeira. Eu preciso de ajuda. É a minha saúde que não vai bem. São as minhas emoções. É o meu ministério. É meu casamento. É o lidar com os meus filhos ou com um determinado filho. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus. Vamos orar agora? Senhor nosso Deus e Pai querido e amado de nossa vida, de nossa alma, nós entramos em Tua presença mais uma vez aqui na nossa rotina espiritual, no nosso encontro de todos os dias. Louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa. Tu és maravilhoso, Deus, o nosso Rei, o nosso Pai, o nosso Senhor. Aleluia. Obrigado por tudo e obrigado por essa palavra. Jó disse: eu buscaria a Deus, porque Deus faz. E uma coisa que Deus faz é abater aqueles que são astutos e sábios, porque maquinam o mal, e dá esperança aos pobres, aos necessitados. Há uma esperança. Então, eu posso dizer para você que há uma esperança. Há uma esperança, mas não há uma esperança quando você luta sozinha, sozinho. Há uma esperança quando você segue o conselho de Jó. Eu buscaria ao Senhor. Há uma esperança quando você busca a Deus. Há uma esperança quando você recorre a Deus. Há uma esperança. Há uma esperança quando você busca a Deus. Toma posse disso agora. Receba essa palavra. Há uma esperança, há uma esperança. Escreva nos comentários, há uma esperança. Há uma esperança. Escreva, há uma esperança. Se eu tivesse sozinho, não tinha esperança. Mas se Deus está comigo, há uma esperança. Que o Senhor possa trazer a cura agora para o seu corpo. Que Ele possa trazer a cura para a sua alma, para a sua mente. Que a presença de Deus esteja com você, trazendo paz. A paz que excede a todo entendimento. Eu quero eu quero declarar provisão na sua vida também. Nós estamos no mês de janeiro, o mês da provisão. Receba, toma posse agora. Para a honra, para a glória do nome do nosso Deus que é poderoso, que é fiel, que é verdadeiro. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a presença do Espírito Santo esteja com você. Pode beber da água. Graças a Deus, Deus é bom. Aguardo você amanhã às 5 da manhã, aqui no nosso encontro diário com Deus. Com meditação, com oração, tá bom? E a respiração. Tem que respirar fundo. Respira fundo. Graças a Deus. É muito bom isso aqui. Paz e luz, bom dia. Deus te abençoe.